Paz e graça, povo do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre os governos da terra e o reino de Deus. Nós sabemos que o governo vem de Deus para manter a ordem, manter a paz, a tranquilidade e o progresso do seu povo. Os governantes têm grande responsabilidade diante de Deus. Eles devem fazer justiça, eles devem guiar o povo com sabedoria, com cuidado. Deus certamente julgará os governantes de acordo com as suas ações. E agora, meus amados, estamos num período crucial para o nosso país, para o nosso futuro, nossas vidas, nossa nação. Todos nós temos livre-arbítrio de escolher quem nós quisermos, mas Deus quer nos influenciar positivamente. Em Deuteronômio 30:15, nós vemos que a palavra diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição, mas escolham vida. Ele coloca de nós o direito de escolha, mas eu não posso deixar de colocar, segundo a Bíblia, qual é o melhor caminho. Uns dizem não falar dessas coisas, mas precisamos sim e saber nos posicionar. E Deus mandou respeitar e orar pelas autoridades governamentais. Nem sempre o governo é bom, mas mesmo assim nós devemos orar para que o país seja bem liderado. Orar pelos governantes é querer o bem da nossa nação. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2 nos fala o seguinte: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Veja que Isaías, em certo momento, se encontrou numa situação crucial. E nós podemos ler em Isaías 12, 1. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isaías estava em Israel, no meio de um povo escolhido e separado por Deus, mas naquele momento o povo estava corrompido, estava em desobediência, estava na idolatria, adorando a outros deuses, e o povo estava afastado do Deus de Israel. E no nosso contexto como nação, estamos como o povo de Israel, estamos como Isaías clamando pela misericórdia do Senhor. Hoje, muitos querem apontar direcionamento, ter a última palavra, ser uma voz ativa na nação, mas quantos querem clamar, chorar pela nação, pelo município, pelo seu ministério, pelos seus pastores, pelos seus governantes? A palavra diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! E agora, o que acontece na nossa nação? Cada qual nesse momento quer mandar a mensagem mais sensacionalista, quer saber mais, mas será que nós paramos para orar, chorar pela nação, pelos governantes, pelos candidatos? Você já clamou por misericórdia para que a ira de Deus seja aplacada e que ao fazer isso ele demonstre a misericórdia, a longanimidade por aqueles que merecem castigo, que talvez até nós estejamos incluídos? E que Deus mostre com tudo isso o seu amor pelo seu povo? Muitos de nós queremos ter um governo abençoado, sem corrupção, um avivamento na nação, mas para que tudo isso aconteça, Deus muito bem explicou em 2 Crônicas, o povo precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se afastar dos seus maus caminhos. Então virá a providência de Deus. Deus ouvirá do céu,
perdoará o pecado e curará a nação, terá bênçãos, terá vitória, terá avivamento, fogo de Deus sobre a nação. Mas tudo está em nossas mãos. Não podemos delegar tudo para os outros. Lembre-se que nós não somos cidadãos só do céu. Um dia sim será nossa casa eterna, mas enquanto estivermos aqui, somos cidadãos da terra e temos compromisso aqui. Temos compromisso de nos posicionar, de exercer nossa cidadania e precisamos eleger representantes o mais próximo possível dos princípios e valores bíblicos. Temos que exercer também nossa cidadania espiritual. E como cidadãos de uma nação, que nós temos esse direito e também dever de eleger nossos representantes. E não podemos escolher errado. Escolher certo ou errado não tem somente a ver com pessoa X ou Y, mas sim precisamos entender qual é a ideologia, os valores, os princípios que essa pessoa carrega. Nós precisamos analisar qual é o candidato que defende valores morais, cristãos, defende família, defende a vida. Charles Spurgeon disse: se na próxima eleição escolhermos governantes errados, não teremos ninguém para culpar a não ser a nós mesmos. Por mais errados que possam depois agir, a menos que tenhamos toda a prudência e oremos ao Deus Todo-Poderoso que direcione o nosso coração a uma escolha certa neste assunto. E como cristãos, nós devemos saber que temos que respeitar e orar pelos governantes. Uma vez eleito, você tem a obrigação, se foi ou não o seu candidato, de orar por ele. 1 Pedro 2, 13 a 17 vai explicar que as autoridades que aqui estão eleitas precisam ser respeitadas. É nosso dever como cristãos orar para que eles sejam cuidadosos com o povo e também piedosos. Lembre-se a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e sejam sempre a fazer tudo o que é bom. Não caluniem, sejam pacíficos, amáveis e mostrem verdadeira mansidão para com todos os homens. Seja um verdadeiro cristão. Em Tito 3, 1 e 2 diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas nunca povo. Usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como verdadeiros servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Mas a palavra diz que há um limite. Há um limite básico para a obediência do cristão. Ele tem que obedecer a Deus antes de obedecer ao homem. Isso está em Atos 5, 29. O cristão não pode nunca permitir que qualquer autoridade que seja, de qualquer tipo, suplante a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo está acima da autoridade do pai, do esposo, do presbítero, do chefe do trabalho e do funcionário do governo. Nunca podemos desculpar a desobediência a Deus baseados em alguma lei ou decisão do governo. Temos que obedecer à lei de Deus antes que ao homem. Pense numa ilustração moderna. Algumas vezes as pessoas se valem de leis liberais do governo a respeito do divórcio para desculpar sua ignorância no que Deus disse. A Bíblia condena o divórcio, diz que as pessoas estão casadas pela segunda vez, estão cometendo adultério. Você pode ler em Mateus 5,32, em Marcos 10, em Lucas 16, em Romanos 7, 2 e 3. A única exceção que dá é se houver infidelidade conjugal. Sexual você pode tornar a casar. Mas nós não podemos nunca pensar que a
permissão de um governo automaticamente significa aprovação de Deus. Os governos têm aprovado de tudo, desde a idolatria até o assassinato, aborto, liberação de tudo aquilo que destrói a vida humana. Importante ressaltar que a Bíblia afronta o problema do aborto, sublinhando o valor da vida eterna, aquela chamada por Deus antes mesmo de que ela tivesse se formado dentro do útero materno. Então lembre-se, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Lembre-se, cristão, Deus não aprova aquilo que vai contra a vida, aquilo que vai contra os seus valores, contra os seus princípios. Mas com permissão do governo ou não, um cristão jamais tem o direito de desobedecer a Deus. Analise o que a Bíblia diz, o que ensina o verdadeiro, genuíno evangelho, estejamos preparados por uma vida em sociedade e que possamos eleger sim os nossos representantes com sabedoria, sem sermos coagidos ou roubados do nosso direito de exercer a nossa liberdade e a nossa cidadania. Já que não temos o que nós podemos classificar da melhor opção, nós temos que escolher a menos pior. Aquela que pelo menos em alguns aspectos se aproxima da vontade de Deus a favor da vida. Especialistas e teólogos afirmam que Deus conhece o passado, o presente e o futuro e, portanto, nós atentarmos contra qualquer substância informe que já significa uma vida, é crime, em todas as áreas. Martin Luther King diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Deus não mandou nós termos unidades com lobos, com pessoas que têm condutas e pautas que claramente a Bíblia condena, que ferem os princípios bíblicos, com pessoas que vivem e aprovam um estilo de vida imoral, que tem uma filosofia liberal. Nós temos que olhar os frutos dessas pessoas e decidir, avaliar e optar por aquela pessoa que mais se aproxima da palavra de Deus. Mas nós não podemos nos iludir pensando que alguém vai ser o salvador da pátria. Não, nós precisamos saber que o Brasil é nosso. Nós precisamos orar, jejuar pelo nosso país. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. O que está nas nossas mãos é encontrar homens e mulheres líderes que representam os nossos valores éticos cristãos, pelos quais nós lutamos no dia a dia. Portanto, meu irmão, minha irmã, escolha aquela pessoa que você, depois de orar e o Senhor lhe direcionar, e que está mais próxima dos valores cristãos e bíblicos. E não vai haver um candidato que vai atender 100% às nossas expectativas. Isso porque nós somos embaixadores de Cristo e embaixadores de um reino incorruptível. Mas nós temos que ser coerentes como cristãos com aquilo que ouvimos e pregamos diariamente. Família, vida, filhos, inocência da criança. Mas nunca esqueçamos de fazer a nossa parte. Muitas vezes nós queremos jogar toda a responsabilidade nas costas de outra pessoa, do prefeito, do presidente, dos líderes, do pastor, do líder da célula, mas não. Você luta pela sua família, pelos seus filhos. Você vai no encontro de casais da igreja. Você vai na capacitação de pais para melhor saber lidar com seu filho, segundo embasamento bíblico. Você se responsabiliza pelas crianças, entra no ministério infantil da sua igreja, colabora financeiramente para ter mais recursos para melhor atender os pequeninos. Não, nós não podemos jogar toda a responsabilidade nas costas do outro, não. Porque as escrituras dizem que você é a luz do mundo. Deus não diz, pegue a luz e bote no governo. Deus diz, vocês são a luz do mundo. Então, meus amados,
Vamos orar por misericórdia. Vamos orar pelas nossas autoridades conforme anuncia a palavra de Deus. Mas posicione-se agora e assuma o seu papel de cristão verdadeiro, de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lembre-se, o exemplo começa por você, pois claramente a palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo, e a luz veio para iluminar as trevas. Pensemos nisso, nesse dia. Reflitamos para que o Senhor deposite em nosso coração a direção que Ele quer. Deus abençoe você.